Bom, eu fico me perguntando o que faz as pessoas como essas, né, acharem tão natural isso aí que ainda se dão direito de, ainda por cima, postar na internet. Para ampliar esse debate, está com a gente o advogado criminalista Alexandre Salum. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marta. Obrigada pela sua presença, tudo certo. E você, participe com a gente, mande a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 48 9187 7334. Doutor, vamos começar falando, muita gente recebeu esse vídeo e compartilhou. Compartilhar esse tipo de material na internet é crime nesse caso, porque se tratava de uma menor de idade, mas muita gente de repente não sabia que a menina tinha 16 anos, né? Tem artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que realmente criminaliza essa conduta por ser um menor e estar o menor em situação vexatória. Então, o ECA criminaliza essa atitude, mas também existem os primeiros compartilhamentos de pessoas que não sabiam que era a menina um menor de idade, né? Então, tem que tudo ser verificado diante de um processo penal. Bom, doutor, o que pode acontecer com essas pessoas, né, com esses homens que praticaram essa barbárie, esse estupro coletivo, participaram disso? O que pode acontecer com quem... Vamos falar primeiro com quem é maior de idade e estava ali. Com certeza já iniciou-se uma investigação criminal, eles provavelmente vão responder um processo penal e podem ser condenados pelo crime de estupro. Certo. Tem algum agravante por a situação ter sido gravada, por ter sido vários homens juntos? Tem, agravante por impossibilitar a defesa da vítima, surpresa. Tem várias agravantes no Código Penal que podem aumentar a pena desses criminosos. No caso de menores de idade, o que pode acontecer? Se algum menor de idade participou do cometimento do estupro, tem a previsão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, do crime de estupro lá, mais aplicado ao menor, né? Bom, a gente tem a participação de alguns telespectadores aqui. Tem uma pessoa que não se identificou e disse que é a favor da castração química e cadeia. Isso não existe no Brasil. A pena de reclusão, né, que a prisão existe, mas a castração química atualmente não. E eu acredito que seja impossível isso no país. Tem muita gente comentando aqui, absurdo, cadeia neles, sou mãe e fico indignada com esse tipo de situação. A falta de impunidade gera esse fato. A Taíde também está participando com a gente. Eu recebi imagens dos criminosos que cometeram o estupro mortos. Será verdade? Não, provavelmente não, porque eles só foram identificados, né? E tem muita aí vai começar né, a fofoca, essas coisas de internet, né? Que circula muito a mentira. Muito bem. Tem mais gente se manifestando aqui. Estupro não é culpa da vítima, estupro não é piada, não é fetiche sexual, é desumano, é crime. Hashtag estupro nunca mais. A gente tá junto, viu, nessa hashtag aqui no Ver Mais com vocês. Meu nome é Jean, na minha opinião, eles deveriam pagar sem regalias, sem poder, inclusive, ver a família. Tá todo mundo realmente muito indignado, né? Ele quer saber agora, o Francisco, ele mora na costeira do Pirajubaé. Beijo pra você, Francisco. Obrigada pela participação. Eu acho que a polícia está muito lenta nas investigações. Até agora, só 4 foram identificados. Essa é a realidade, Francisco, infelizmente. Tem gente brigando aqui pela pena de morte, é complicado. Doutor, na Índia, onde esse tipo de crime ele é bastante comum, a gente deu uma pesquisada e a gente descobriu que as penas foram endurecidas depois que uma jovem de 23 anos morreu depois de sofrer um estupro dentro de um ônibus. Isso foi 4 anos atrás, né? A partir daí, as penas, inclusive, foram endurecidas e tudo mais. O senhor acredita que essa é uma possibilidade para o Brasil? Como é que está a questão da lei hoje? Ainda é tratado como ameno? Porque você viu que tem muita gente indignada, assim, né? Marta, a pena para o crime de estupro ela já é relativamente alta, considerando outros crimes previstos no Código Penal, mas o recrudescimento das penas não gera o fim do crime. E sim, o que gera o fim do crime é uma revolução social através de educação, com campanhas. É isso que acaba com o crime. O recrudescimento ou criação de novas leis não vai não vai acabar com o crime ou vai gerar mais punibilidade aos autores e acabar com essa sensação de impunibilidade. Não é a criação de leis e nem o recrudescimento das penas que vai gerar isso. E sim a educação
e uma campanha social pelo fim do estupro. Concordo com o senhor. E às vezes não precisa esperar chegar a esse ponto, né? A gente vai falar sobre isso, porque a gente viu ali que a menina, ela estava há 3 anos com esse rapaz que participou do estupro coletivo, né? Ou seja, o namorado com quem ela estava há 3 anos já participou disso, né? Então, será que durante esses 3 anos ele também não deu indícios de que alguma coisa estranha, né, no comportamento dele, enfim, né? Essa educação, esse olhar que as mulheres têm que ter também sobre o relacionamento, né? Justo, não é nem só as mulheres terem uma educação para se precaverem mais, os próprios homens têm que entender que isso é uma ação horrorosa, né? Não se faz, não existe nem... O estupro é uma coisa... Claro. Bom, pelas redes sociais, a gente sabe que muitos artistas, muitos jornalistas se manifestaram, né? Entre eles a cantora Pitty, que foi uma das manifestações mais comentadas e compartilhadas que a gente está mostrando aí, ó. Vamos dar uma olhada, ela diz: parem de relativizar estupradores como doentes, como monstros. Antes disso tudo, eles são homens e fizeram porque aprenderam que podiam fazer. É dessa relação desigual de poder que vêm as violências. A ela precisamos combater, e isso tem nome, isso é machismo. Então você, homem, antes de vestir a carapuça e vir com um papinho, mas nem todos os homens são assim, que tal ajudar a desconstruir o machismo do coleguinha ao lado? É bater muito nessa tecla e ser bem didático mesmo, até todo mundo entender o contexto sociocultural e patriarcal que cria esses monstros aí. Por último, amigos, em vez de se ofender, tirem o ego masculino da frente. Eu sou ótimo, não tenho nada a ver com isso. É de um egoísmo cruel e brutal. Foi quase aí, dá para dizer, doutor, uma convocação a todo mundo, né? Homens, mulheres, né? Se unirem para exigir respeito. Aquela história. Não é desejar que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre elas mesmas. Então, vamos se empoderar, mulherada. E nem precisa chegar a um caso extremo assim como a gente está mostrando, estupro. Às vezes tem sinais muito sutis de que um relacionamento não é saudável e a gente não percebe. Vamos parar de achar normal e bonito coisas que não são declarações de amor, gente. São demonstrações, às vezes, de insanidade e de machismo. A situação não chega até aí de uma hora para outra. Né? Não chega. A gente vem de uma cultura patriarcal, machista, há muito tempo. E essa cultura que não tem um fim por perto, ocasionou e ocasiona diariamente crimes de violência contra a mulher. Não só o estupro, mas a violência verbal, violência através de comentários, de posts na internet, a violência dentro do lar, da humilhação da mãe, da mulher, sim, que é a esposa. Tudo pode ser denunciado, né? Tudo isso pode ser denunciado na delegacia da mulher. Na delegacia da mulher. Na prática, alguma coisa acontece, porque às vezes a mulher tem medo de denunciar, porque na verdade ela não é protegida, né? Hoje tem a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de violência doméstica. Lembrando que a violência doméstica é qualquer crime, seja estupro, seja uma ofensa, seja uma lesão corporal, é qualquer crime que ocorra dentro do lar, dentro da relação doméstica, né? Claro. Sobre a questão da educação que a gente vinha falando, tem uma telespectadora que se manifestou aqui com a gente, a Cíntia. Obrigada, Cíntia. Essa história, entre outras que não foram divulgadas, são casos que deveriam ser mais comentados e conversados em casa e na escola, porque às vezes os pais fogem desse tipo de assunto com medo de estimular a sexualidade e tudo mais. Bom, gente, não tem como, né? A sexualidade está aí. É como eu falei para ti antes, a gente vive uma crise social, então a parte da educação é a mais importante atualmente para acabar com esse sentimento machista. Mas o que nos assusta é, às vezes, assim, pessoas da nossa sociedade achando que não, as mulheres são exageradas. Não, tá exagerando. Às vezes a gente recebe um elogio, que não é um elogio, né? A mulher realmente fica constrangida, é assédio moral, às vezes de um colega de trabalho. Isso é tão comum. Essa semana, inclusive, doutor, eu ouvi de uma jovem que o ex-namorado foi na porta do trabalho dela, ameaçar ela. E ela estava contando com muita tranquilidade isso. Eu disse, isso não é normal, né? Então isso também é abuso, né? Ele foi com uma tesoura ameaçando cortar o cabelo dela, tem o cabelo comprido, lindo, enfim, loiro. Então esse tipo de coisa também é sinal de que não é saudável. Isso não é prova de amor, né? Não, nem um pouco. Então, isso aí é às prova vezes de loucura, né? um pouco isso, exatamente. Então é um sinal de que algo mais grave, inclusive, pode vir a acontecer.
Obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, Marta. Até Obrigado. a próxima, doutor. Até.